pastor Adriano não está aqui hoje, mas com a graça de Deus vou ministrar hoje, amém? Sempre é um grande privilégio vir aqui. Eu não sei se todos me conhecem, mas meu nome é Davi, eu sou discipulador de adolescentes aqui na igreja. O Senhor tem me abençoado aí com uma rede poderosa. Tem alguém da rede Filhos Amados aqui? Aleluia, esse é o meu culto. Quem estava aqui de manhã só tinha dois, aleluia. Um lá na ponta, assim, agora eu me senti representado. O Senhor é bom, aleluia. Um povo precioso, amém? Mas irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 10, amém? A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, amém? Diga para o seu irmão: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, amém? Hoje eu vou ministrar para vocês sobre a graça, o fogo e o poder, amém? Amém, irmãos? Gostaria que vocês participassem comigo, amém? Para que nós possamos entrar nisso juntos, amém? Porque independente de quem esteja ministrando, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém? Então hoje, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos nos fortalecer. E quando nós falamos de nos fortalecer no Senhor, nós precisamos nos fortalecer na graça, nós precisamos nos fortalecer no fogo do Senhor. E quando nós falamos de nos fortalecer no poder, nós falamos de nos fortalecermos na presença e na unção, amém? E sabe, irmãos, conforme eu também disse de manhã, a parte de nós nos fortalecermos tem a ver com a vida que você quer levar diante de Deus. Porque aqui, se você já fez o curso de maturidade, quantos aqui já fizeram o curso de maturidade? Dê um glória a Deus. Amém? Quem está cursando o curso de maturidade? Dê um aleluia. Amém? Então, se você está estudando, você vai aprender isso, mas você que já fez, você aprendeu lá sobre a visão e os vencedores, amém? E nós lá entendemos que existem formas de viver a vida cristã. Você pode viver a vida cristã como um derrotado, e você pode viver a vida cristã como um vencedor, amém? Só os vencedores, digam aleluia. Aleluia, quero que vocês participem comigo. Por que, irmãos? Davi, como assim? Tem como viver uma vida cristã como um derrotado? Sim, irmãos, infelizmente. Quando a gente olha lá para a Bíblia, e eu acredito que você já deve ter em algum momento escutado sobre Abraão e Ló, se você ainda não escutou, né? Leia Gênesis que vai ser poderoso. Nós temos tipos de crentes, e quando você não conhece o Senhor, quando você não tem uma vida ativa no Senhor, você acaba vivendo como um derrotado. E eu explico isso, irmãos, porque as pessoas do mundo não conhecem a Deus, e pelo fato de elas não conhecerem a Deus, elas vivem como derrotadas. E quando você é crente, mas você não crê no sobrenatural, quando você não está dentro daquilo que o Senhor tem para você, você acaba vivendo uma vida parecida com quem não é salvo. Diga ao seu irmão, misericórdia. E é por isso, irmãos, que a direção do Senhor é: seja fortalecido, amém? Amém? Diga ao seu irmão, fortalecei-vos. Agora forte, seja fortalecido, irmão. Aleluia. Então assim, irmãos, temos pregado sobre presença. A gente nos últimos cultos aqui, o pastor Adriano, ele tem nos abençoado demais, falando sobre a presença, falando sobre o tabernáculo. Mas se a sua vida não tem mudado nada, qual o impacto que essas palavras têm sido geradas? O que de fato essa palavra tem transformado a sua vida? Sabe, a gente tem vindo numa sequência tão poderosa sobre a presença, sobre nós nos achegarmos à presença. Mas o que de fato tem impactado a sua vida? O que de fato tem mudado no seu dia a dia? Sabe, quando falamos essa parte de nós nos fortalecermos no Senhor, nós precisamos, sabe, irmãos, nos fortalecermos na graça. Por quê? Porque, irmãos, quando nós vivemos uma vida cristã debaixo de condenação e justiça própria, a nossa vida, irmãos, ela não avança. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 8, amém?
A palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, irmãos, a graça, irmãos, quem é que ouviu o exemplo do menino que bateu o carro? Levante sua mão. Se todo mundo levantar a mão, eu não conto de novo. Irmãos, eu vou ter que contar de novo, porque se você já ouviu, você me perdoa de se ouvir pela 15ª vez? Se não perdoar, eu vou orar para que Deus toque no seu coração. Aleluia. Mas, irmãos, o entendimento da graça, eu gosto muito desse exemplo. Esse exemplo, a pastora Luísa conta muito, o pastor Adriano contou nos últimos cultos, né? Mas talvez você não estivesse, por isso que eu vou contar. Mas a graça, irmãos, vamos supor num exemplo onde um jovem de 16 anos tem ali um vizinho que tem um salário muito bom, e esse vizinho compra um carro de marca. Fala aí uma marca boa. Todo mundo fala BMW, né? É o sonho dos irmãos, né? Glória a Deus, aleluia. E esse vizinho compra uma BMW, suaves parcelas de R$ 7.500, com aqueles jurinhos brasileiros, né? Muito bom. E aí, irmãos, esse vizinho ele vai viajar, esse vizinho acabou de instalar o alarme na casa dele, está meio apreensivo, e o vizinho tem a brilhante ideia de chamar o vizinho dele ali, de 16 anos, para dormir na casa dele, ficar de olho no carro dele, né? Ficar de olho nas câmeras, qualquer coisa, ligar para a polícia. E pois bem, ele sai a viajar. E lá aquele adolescente doido para dirigir, vê aquele carrão e fala: nossa, hoje é meu dia de sorte. É hoje que eu vou dar um rolê, é hoje que eu vou impressionar as menininhas da escola. E ali, irmãos, ele pega o carro achando que sabe dirigir. Antes de sair, ele bate no muro, quebra o muro e dá perda total no carro. Misericórdia. Aí eu vou te falar agora o que é justiça, irmãos. O justiça é o vizinho voltar de viagem e falar: seu miserável, agora eu te mato. Você vai pagar, nem que você trabalhe para mim, você vai pagar as parcelas desse carro, vai pagar a franquia para o seguro me dar outro. Deve ser baratinha a franquia de um carro de 200 mil, pouca coisa. Vamos lá, você vai ter que pagar e você vai me restituir com juros, porque não era para você fazer isso, você errou, então você vai ser castigado. Isso é justiça, amém? O que seria misericórdia? Ele fala: olha, eu sou um cabeça de vento, eu não deveria ter pensado que você ia pegar o carro. Faz o seguinte, você não precisa pagar nada, eu vou arcar. Isso seria misericórdia. Eu vou arcar aqui com as despesas, vou pagar a franquia, só nunca mais aparece na minha frente, porque na próxima já era. E o que seria graça, irmãos? Graça seria esse vizinho: olha, você foi irresponsável, mas você não precisa pagar nada, e além disso, quando você fizer 18 anos, no dia seguinte, eu vou pagar a sua carta, e eu vou dar entrada no seu carro, igual ao meu. Então, irmãos, a graça, conforme a gente leu aqui em Efésios capítulo 2, verso 8, não depende daquilo que você faz, ou aquilo que você deixa de fazer. Mas por falta desse entendimento, irmãos, por vezes, nós ficamos presos em alguns extremos. Então às vezes você está crente aqui já há um tempo, você acha que você já se libertou de tudo, que você já está o top, o cara. Você começa a olhar para os irmãos que têm mais dificuldade e surge o quê? Justiça própria. Diga ao seu irmão: misericórdia. A Bíblia fala que justiça própria é similar a trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Absorvente. É isso que... Então é terrível, irmãos. Pensa, justiça própria, irmãos, é quando você se coloca numa posição superior aos demais irmãos. Fala assim: olha lá, ele aí, ó, falta na célula direto. Por isso que o casamento tá desse jeito. Não ora? Tá aí, ó. Por isso que vive tendo crise financeira também. Tá aí, ó. Só faz dívida. E esse irmão aí, não dou 2 meses para ele, vai desviar, com certeza. Sabe, a justiça própria é um pedestal. Você se acha que, porque eu sou crente há mais tempo, eu mereço mais de Deus. Nossa, esse líder aí, eu com certeza liderar melhor que ele. Nossa, esse anfitrião, olha, nem varre a casa para receber a célula. Se fosse na minha casa, os irmãos iam ganhar coca assim que chegasse.
Nossa, esse povo do louvor aí, eu canto muito melhor. Nossa, olha a fulana saindo fora do tom. Ai, qualquer um canta nessa igreja, né? Mas irmãos, não tem gente assim nessa igreja, amém? Se tiver, queima Jesus agora, aleluia. Mas o ponto é, irmãos, a justiça própria te coloca num pedestal. E isso é o quê? Falta de conhecimento da graça. Falta de conhecimento da graça. Mas entra também o quê? O outro extremo. A condenação. É quando aquela pessoa, nossa, minha vida é uma miséria. Eu fiz escolhas erradas. Eu estou aqui colhendo aquilo que eu plantei. Eu não vou, nunca mais. Eu nunca vou ter alguém. Eu nunca vou ter um emprego. Porque não tem perdão para aquilo que eu fiz. Eu sou um miserável, eu nunca vou liderar, nunca vou cuidar de ninguém. Eu sou assim mesmo, inconstante. Diga para o irmão, misericórdia. Então, irmãos, toda vez que nós saímos, nós paramos de nos fortalecer na graça do Senhor, é muito possível que você vá para algum extremo. Ou que você se coloque numa posição de inferioridade, numa posição onde você não é digno, ou numa posição que você é digno demais. Porque quando eu faço o quebra-gelo, é o quebra-gelo. Olha lá aí, ó, gaguejando na hora de ler o quebra-gelo, nossa. Que incapaz. Então isso é terrível. Isso de certa forma atrapalha a gente viver a vida cristã da maneira que o Senhor tem nos convidado. Sabe? Nós precisamos viver esse entendimento de uma maneira plena. As nossas pregações sempre estão direcionadas a isso. Por quê? Porque nós precisamos nos fortalecer. Sabe, irmãos, no trabalho com adolescentes, a gente encontra muito disso. Tá lá um menininho de 13, 14 anos, fala, olha, estou tendo problema aqui, eu estou preso na pornografia. Eu pergunto, mas aí, você está orando, você está buscando de Deus? Você fala, nossa, mas ele fala assim, nossa, isso é comum, irmãos. Ouvi várias vezes. É uma crise comum de adolescente. Falar, eu não vou orar, né? Que eu oro, aí eu caio. Aí eu oro, aí eu caio. Eu oro, aí eu caio. Aí Deus não é besta, né? Para ficar pedindo perdão. Por isso que eu não oro mais. O que é isso, irmãos? É fruto de condenação. Porque o diabo pega e justamente fala, olha, você é um imundo mesmo, como você vai chegar diante de Deus? Então quando nós não nos fortalecemos na graça, até o pensamento que o seu pecado te afasta de Deus volta. E olha que absurdo, a cruz, Jesus morreu para que pecado nenhum te afastasse mais de Deus. Mas a condenação, irmãos, quando você não se fortalece na graça, você passa então ao quê? Você passa então a deixar com que aquilo que você faz, com aquilo que você deixa de fazer, influencie no seu relacionamento com Ele. Diga misericórdia. Ou quantas vezes, irmãos, vem uma pessoa, sei lá, de 2, 3 anos atrás, aí ela quer voltar a congregar. Eu nunca vejo essa pessoa sentando na primeira fileira. É sempre na última fileira, isso quando não fica ali na porta, com o bonezinho abaixado assim, ó, ninguém me vê aqui. Por uma vergonha desnecessária. Porque se aqui é a casa do Pai, quando nós vemos a história do filho pródigo, nós não temos um pai que fala, nossa, agora que gastou tudo você volta? Não, nós temos um pai que levanta as vestes e sai correndo ao encontro. Sabe por quê, irmãos? Porque à medida que você entende que o Pai te ama, à medida que você entende que você deve se fortalecer na graça, você passa a ter uma vida plena no Senhor. Porque nada mais te impede. A palavra de Deus diz, cheguemos-nos então confiadamente ao trono da graça. Sabe, irmãos, eu não sei o quanto isso mexe ao seu coração, quanto isso toca no seu interior, mas você tem um livre acesso. Você tem um livre acesso. Sabe, a gente precisa viver essa graça, porque à medida que a gente está dentro disso, a gente passa a ver a obra como um privilégio, e não mais como um peso, e não mais como uma obrigação. Sabe por quê? Porque você se sente acolhido,
Você sabe que você pode chegar diante de Deus e encontrar nele refúgio, encontrar aconchego, encontrar afago. Nós precisamos nos conectar com essa graça. Isso é fortalecer no Senhor. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. Fortaleça-se na graça. No dia mau, no dia que você errar, fortaleça-se na graça. No dia que o ego estiver inflando, fortaleça-se na graça. Porque você precisa se lembrar que se não fosse a graça, você cantar bem, você liderar bem, você fazer um bom quebra-gelo, não adiantaria de... Precisamos nos fortalecer na graça, irmãos. Misericórdia. Misericórdia é você achar que porque você está 5, 6 anos na igreja, você merece mais do que um novo convertido. Livre acesso. Não podemos esquecer da onde o Senhor nos tirou. Mas não no sentido de não se esquecer, no sentido de ficar se condenando. Nós precisamos evitar esses extremos, se fortalecendo na graça. Amém? Mas dentro disso, o fortalecer no Senhor também abrange nós nos fortalecermos no fogo de Deus. Irmãos, existe um texto aqui em Levítico que eu gostaria que você abrisse. Está em Levítico 6, verso 12. Às vezes Levítico é um livro que você pula, é um livro que fala muito de leis, mas esse texto aqui ele reflete muito a uma realidade nossa atual. Amém? Vou ler aqui com vocês. Diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Uau! Vamos ler isso junto, irmãos? Eu vou ler e vocês repetem, amém? Diga assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia! Se eu soubesse cantar agora, irmãos, eu admiro muito o Cristiano, que ele está ministrando e começa a cantar. Eu não vou cantar para os irmãos, porque eu quero que os irmãos permaneçam aqui nesse ambiente. Mas eu gosto muito daquele louvor: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Quem conhece esse louvor? Você escuta esse louvor? Irmãos, poder de Deus. Mas ó, esse louvor está fazendo referência aqui a esse versículo: o fogo não se apaga. Mas aqui, irmãos, o contexto é Velho Testamento. Então tinha lá o sacerdote, ele usava uma estola sacerdotal. Ele ali tinha uma corda, uma corda aqui amarrada na cintura dele, porque se o irmão aparecesse com pecado na presença de Deus, e aí puxavam ele pela corda, irmãos. Velho, dispensação da lei, misericórdia. Aleluia. Então nós temos lá o sacerdote que ele tinha oferta, ele tinha que ir lá queimar a gordura, ele tinha que ir lá queimar, aí ele retirava as cinzas, aí ele colocava madeira, todo dia esse processo. Mas alguns aqui já devem estar entendendo aonde eu quero chegar. Aleluia. Mas todo mundo vai chegar, amém? Ponto é, irmãos, aqui é muito interessante explorar esse texto. Por quê? A gente tem alguns elementos. Nós temos um sacerdote que fazia sacrifícios. Esses sacrifícios eram uma gordura. Ele não deixava o fogo se apagar. Ele tirava as cinzas, colocava madeira. Tudo isso tem um reflexo muito forte no Novo Testamento. E você vai entender por quê. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9.
que vós sois sacerdócio real. Ou seja, você é o sacerdote. Nós fizemos um jejum nessa igreja há uns anos atrás chamado Todos Somos Sacerdote. Tinha até um irmão que fez camiseta, o irmão vendeu camiseta pra caramba. Né, Mateus? O poder de Deus pra você naquela época, né? R$30 cada camiseta, saindo assim. Foi o poder de Deus. Quem participou desse jejum? Aleluia. Amém? Porque, irmãos, nós tivemos aquela época para reforçar que nós somos sacerdotes. Hoje nessa dispensação, você não depende agora de um representante. Você é o seu próprio representante diante de Deus. Dê um glória a Deus por isso. Amém? E nós temos ali que nós somos sacerdotes. Mas quem que é o sacrifício? Aí é que está a reviravolta. Romanos 12:1. Vamos lá ler juntos, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo pelo quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nesse caso aqui, irmãos, nós vemos que na dispensação da graça, nós somos convidados a sermos o sacerdote, somos convidados também a ser a oferta, ser o sacrifício. Amém? Então, aqui é interessante nós vermos, irmãos, que nós somos o sacerdote e nós somos também o sacrifício. Ou seja, eu me coloco no altar de Deus e não é ninguém que faz isso por mim. Então, irmãos, hoje nós não devemos mais ser, ou na verdade nunca deveríamos ter sido, aquele crente 6 horas. Sabe aquele irmão? Olha, 6 horas por mim, que eu estou passando por isso, 6 horas porque eu estou doente. Porque assim, irmãos, você pedir oração pela sua célula é legítimo, irmão, é poder de Deus. A célula é sua família, o seu líder se importa com você, o seu líder ora por você. Amém, líderes? Aleluia. Você deve pedir oração, eu peço oração também, direto. Mas o ruim é quando você só pede oração para os outros e você mesmo não. Aí é que tá. Porque, irmãos, é poder de Deus a gente viver a igreja. Sabe, tinha até aqui um letreiro bonito, né? Igreja não é de se frequentar, mas é família para pertencer. Tinha esse letreiro, você viu esse letreiro há um tempo atrás aqui? Amém? Poder de Deus, é bênção, irmãos. Estou aqui, eu faço parte dessa família há 10 anos, não é à toa, me sinto amado, me sinto acolhido. Tenho irmãos aí que eu conto demais. Mas, irmãos, mesmo que eu ame demais meu pastor, meu obreiro, os discipuladores, mesmo que eu considere que meus liderados são minha família, eu não posso depender que apenas eles orem por mim. Eu posso confiar demais no meu pastor, falar, pastor, ora por mim, por isso, por aquilo. Mas eu preciso orar. Por quê? Porque eu tenho livre acesso para chegar diante de Deus. Eu sou filho. Eu sou filho como o obreiro é, eu sou filho como o pastor é também. Então eu preciso chegar diante de Deus para falar com Deus. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos nos apegar ao altar. Porque que duro é, que vida mais triste seria alguém que só desfruta da presença no dia da célula e no dia do culto. Alguém que só come aquilo que os outros dão. Sabe, o Senhor, Ele tem a sua palavra para que você desfrute, para que você se alimente. Sabe que lá na sua célula tem um momento que é compartilhar, que não deveria só o seu líder a falar. Mas todo mundo aqui está aqui no culto, ouve a palavra, é ministrado, recebe algo da parte de Deus, recebe a revelação da parte de Deus, para chegar no dia da reunião de célula e falar, olha, a palavra, eu entendi isso refletiu em tal coisa na minha vida, eu tenho sido impactado, aquele versículo, eu nunca tinha ouvido aquilo daquela forma. Sabe, eu fiquei pensando naquilo durante a semana, eu ouvi o áudio lá que o Elias mandou, eu li o esboço lá, que mandaram no grupo da minha célula, e eu entendi mais, e é isso, vocês pararam para perceber dessa forma. Imagina uma célula que todo mundo fala assim um pouco. É poder de Deus, irmãos, é poder de Deus isso. Agora você chegar lá,
Você veio aqui no culto, e glória a Deus que você veio no culto, porque tem alguns que não veem. Diga para o seu irmão, misericórdia. Saindo do culto, já manda mensagem para o irmão da sua ação. Irmão, o que aconteceu? Misericórdia, faltou no culto. Mas você está aqui no culto, aleluia, glória a Deus pela sua vida. Mas ouvir a palavra, não ruminar, quer dizer, não lê mais nada depois, não tem experiências com Deus depois. Chega na quinta-feira, na sexta, no sábado, não sei qual é o dia da sua célula. Depois de trabalhar 4, 5 dias, alguns têm faculdade, depois de ter problemas familiares, muitos não lembram mais o que foi ministrado no domingo. E aí, irmãos, acontece um efeito que antes eu achava que acontecia só com os adolescentes. Mas aí depois que eu visitei algumas células de adulto, faz muito tempo que eu não vou em célula de adulto. Líderes de adulto, me convidem, principalmente em dia de Evento Ponte. Eu amo Evento Ponte de Arraiá. Aleluia. Junho está chegando, líderes, não se esqueçam. Junho é poder de Deus, Evento Ponte de Arraiá, me chamem. Mas assim, há uns anos atrás, quando eu fui, irmãos, eu vi que a mesma coisa que acontece na célula de jovens, também acontece na célula de adultos. De chegar na hora lá do compartilhar, né, o líder falou os 20, 30 minutos lá, agora chegou a hora dos irmãos compartilharem. Aí o líder, para ajudar, faz uma pergunta para instigar os irmãos. E aí chega no irmão e fala, não, eu vou falar por último. Aí a pessoa escuta o que todo mundo falou, faz aquele resumex e fala. Ou quando a pessoa, né, ainda está lá no meio, na metade do caminho, ainda não está entendendo o que os irmãos falaram antes dela. Fala, é a mesma coisa que o outro irmão falou. Não, irmãos, mas isso é outros anos. É outra igreja que eu fui. Aqui no Jova não tem célula assim. Amém? Amém, líderes? Aleluia, profetiza, aleluia. O Senhor é bom. Então assim, irmãos, nós precisamos, de fato, entendermos que nós somos uma igreja de sacerdotes. Já parou para ler ali, ó? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, ou seja, gente que se fortalece, aleluia. Onde cada membro é um. Olha só, estava na nossa cara o tempo todo. Estava colado na parede, se fosse uma cobra te picava. O Senhor, de fato, Ele tem convidado você a ser esse sacerdote real. De chegar diante de Deus, com ousadia, com confiança. Sabe, se nós somos o sacerdote e o sacrifício, não falta mais nada. Todo dia você precisa manter a chama. A chama. Aleluia. Mas como que mantém a chama acesa? Vai lá num dia de semana, você já acordou meio atrasado, bateu o dedo na quina da cama, da cômoda, não sei. Vai lá, tá chovendo, o ônibus passa e te molha. Seu chefe já está mandando mensagem falando, e aí? Já é 8 horas. Você está vendo a hora no celular, mas o chefe manda falando a hora que é também. Para te lembrar que era para você estar lá e você não chegou. Aí assim, você fica como? Oh Deus, como eu sou grato. Graças eu te dou, Senhor. Oh, Tu és Deus incrível, maravilhoso. Dificilmente, irmãos, você vai vivendo uma vida onde a chama se apaga e a carne fica lá, crua, sem queimar. Aí tem reclamação, aí xinga o chefe, aí já manda mensagem por colegas de trabalho falando, esse enviado do inferno, não sai do meu pé. É você que está atrasado, mas ele que é o enviado do inferno. Mas entende, assim, o dia a dia, irmãos, o dia a dia. Você não tem célula todo dia, você não tem culto todo dia. Você precisa apresentar o seu corpo como culto racional, Senhor. Você precisa orar. Você precisa ter um tempo de conexão com o Pai. Porque quando você não se fortalece, a chama apaga. A gente que é discipulador, alguns líderes, prestam lá atendimento, alguns irmãos falam, estou desanimado, nada está dando certo, estou mal, estou ruim, estou azedo, estou triste, estou frio. E aí uma simples pergunta desvenda tudo, irmão. Você está orando? Irmão, você está buscando alguma palavra de Deus? Eu vou na célula. Eu vou no culto. Irmãos, o Senhor nos convida a manter, eu diria não convida, mas convoca.
convoca você a manter essa chama acesa e não deixar se apagar. Então é uma busca diária. Você chegar lá e você queimar diante do Senhor. Sabe, a gente tem ouvido tantas ministrações sobre a presença. Isso de certa forma não toca o seu coração de viver uma realidade fora de uma realidade natural. Que vida triste só acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir. Mas as experiências com Deus, você está tendo contato diário com pessoas que não têm algo que você tem. E ali chega uma pessoa e fala: nossa, estou tendo uma dificuldade, tem um parente que está doente, estou preocupado, estou triste, estou ruim. Você é aquele que fala: nossa, está difícil para todo mundo. Nossa, esse presidente também não ajuda. Colocou imposto até na Shein. Não dá, está difícil, é isso mesmo. É luta, é luta, é luta. Ou você fala: irmão, existe um lugar. Irmão, existe uma pessoa. Estou te chamando de irmão, já declarando que você vai comigo numa célula. Porque de fato, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois Ele venceu. Mas irmãos, quem que vai falar isso? Você não vai falar o versículo se você não lê o versículo. Você não vai falar da palavra se você não lê a palavra. Aí o seu assunto vai ser o quê? Você viu? Fulana vai ser desligada. Só dá atestado. Eu falei pra ela, mulher, toma cuidado, para de dar atestado. Mas não me escuta, é preguiçosa, tem que se ferrar mesmo. Misericórdia. É outras igrejas, nem da igreja é. Isso não acontece aqui, amém? Mas você vai falar reflexo daquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de páginas de fofoca, você vai falar de fofoca. Nossa, você viu o artista tal, mas não, deveria chegar. Você não sabe o que aconteceu. Na minha igreja ontem o fogo caiu, a gente orou, eu voltei, nossa, foi muito bom, você não sabe o que você está perdendo. Você vai falar daquilo que você é cheio, porque você está com a chama acesa. É uma terça-feira, não tem nada da igreja, não tem célula, não tem culto. Você está lá no seu trabalho, mas por você ter buscado Deus pela manhã, por você ter trocado a madeira pela manhã, ter queimado diante de Deus, você vai trabalhar com outra postura. Você vai liberar algo. Você vai liberar algo, por quê? Porque você está queimando, irmãos. Você não vai se conter. Você não vai se conter. Você vai falar algo da parte de Deus. Porque você saiu de casa já incendiado. Porque você já teve uma experiência ali. Você já foi buscando. Você já foi lendo. Sabe, o Senhor, Ele tem nos convocado a isso. É neste altar que a carne é queimada. É dentro deste propósito que nós somos transformados. Aleluia! Nós precisamos manter essa chama acesa. Porque o fogo de Deus, Ele queima tudo o que é natural. Tudo o que é natural. E existe uma outra coisa que Ele fazia. Essa gordura que Ele queimava aponta para a sua carne, irmãos. À medida que você vai queimando diante de Deus, você vai se fortalecendo no fogo do Senhor. Você não vai mais refletir o seu eu natural. Você não vai refletir, você vai refletir a glória de Deus. Amém? E irmãos, a nossa carne não tem nada de bom. Para você ter noção, o sacerdote, ele removia as cinzas. Porque até as cinzas também não presta. Todo e qualquer resquício. O nosso corpo natural, se você hoje não rouba, se você hoje não faz coisas grotescas, é porque você foi ensinado na sua casa. Mas se você não tivesse um ensino de princípios e morais, se você fosse criado no meio do esmo, você ia procurar aquilo que é mais fácil para você.
independente se alguém ia morrer, independente se ia ter que roubar, independente do que fosse acontecer. Hoje, se a gente não vê coisas piores, é porque existem princípios morais e leis judiciais. Porque se não fosse isso, irmãos, o mundo ainda seria pior. E se o mundo está piorando a cada dia, é porque cada vez os princípios morais estão ficando mais esquecidos. E aí o que está refletindo? As pessoas acabam se deturpando mais. É reflexo isso. Mas as pessoas de hoje são iguais às pessoas de ontem. Por quê? A carne é a mesma. Você já nasce querendo errar, irmãos. Você já nasce ali falando, mesmo uma criança. Eu acho muito engraçado aqueles vídeos às vezes, que a criança lá está toda suja de batom, a parede branca toda suja. A mãe da criança fala, quem que fez? E o bebezinho de 2 anos, não fui eu. Quem que ensinou aquela criança a mentir? Quem que ensinou? Porque, irmãos, a gente já nasce dessa forma. É por isso que nós precisamos queimar diante de Deus. É por isso que nós precisamos ali manter a chama acesa, irmãos. Porque à medida que o fogo se apaga, a carne começa a sobrar. E aí o seu velho eu começa a falar, olha eu aqui. Olha as vontades passadas aqui. Olha os vícios antigos aqui. Olha a falta de vontade de ir para a célula aqui. Olha a falta de vontade de ler a Bíblia aqui. É por isso, irmãos, que às vezes quando alguém se desvia, é tão difícil para voltar. Eu sempre no meu tempo livre estou mandando mensagem para os adolescentes que saiu da minha rede, às vezes que saiu de outra rede também. Fala, irmão, tem algo dentro de você. O que você está fazendo aí? Eu mando mensagem, irmãos, alguns voltam. Alguns não. Mas eu continuo insistindo, irmãos. Eu continuo insistindo. Porque eu sei, irmãos, esses irmãos precisam voltar. Mas por que às vezes é tão duro convencer essas pessoas de voltar? Porque se apagou. Porque deixou ali de ser incendiado. Deixou de experimentar do fogo. Deixou de ser fortalecido. Mas o Senhor tem te convidado a ser alguém que não se afasta do altar. Uma porque você é sacerdote, e outra porque você deve se apresentar como esse sacrifício. Amém? Está na hora de você abraçar o altar, de você exercer o sacerdócio. Tem coisas que você quer avançar e não avança porque você está vivendo ainda no natural. No natural. Sabe, irmãos, não é o pecado que te impede de avançar, mas é a sua carne. Porque se não fosse a sua carne, você não ia pecar. É a sua carne que quer te levar ao pecado. Nós precisamos queimar, e ela só pode ser queimada diante do altar de Deus. Do altar de Deus. Nós precisamos ali tirar as cinzas. Nós precisamos colocar a madeira nova para queimar mais. A madeira aponta, sabe para o quê? A madeira aponta para a cruz. Quando você pensar ali que a sua chama estiver se apagando, você precisa trazer a cruz para a sua vida. Se lembrar que independente de como você esteja, existe um Deus que se fez homem, que morreu no seu lugar para que você pudesse desfrutar da vida, para que você pudesse entrar com livre acesso à presença de Deus. Irmãos, eu não sei o quanto toca no seu coração. Eu não sei o quanto isso mexe com você. Mas algo em você precisa ser agitado nesta noite. A você colocar mais madeira, a você tirar as cinzas, a você não viver mais na carne ou no natural, mas você viver linkado ao altar do Senhor. Diga para o seu irmão, você precisa se fortalecer no fogo de Deus. Aleluias. O sacerdote, ele tirava as cinzas, irmãos, e levava as cinzas para longe. O sacerdote, ele já não estava ali, ele estava ali tirando tudo que era da carne, irmãos,
para que o fogo pudesse queimar. Nós precisamos disso. Porque quando nós queimamos a carne no altar, nós só queremos a presença de Deus. Sabe, irmãos? Vou dar um exemplo para vocês com comida. Eu gosto muito de exemplos com comida. Pode parecer que não, mas eu gosto muito de comer. De verdade. Mas, vamos supor aqui, que tem alguns irmãos aqui que gostam de comer pizza, que vão no rodízio para dar prejuízo. Você não sai de lá antes dos 24 pedaços. Diga misericórdia. Se você é o que come 24 pedaços, diga misericórdia, parte 2. Esses irmãos aí são tristes, irmãos. Mas vamos supor que eu pegue um desses irmãos, eu falo, irmão, passo na casa dele de surpresa. Falo, irmão, entra aí no carro que eu vou te levar num rodízio de pizza. Aí eu vou lá, levo o irmão, falo, eita, hoje meu dinheiro vai ser bem investido. Hoje esse irmão aqui vai fazer valer a pena. Amém? E aí beleza, eu chego lá com esse irmão. Aí passa a pizza de queijo, esse irmão não pega. Eu falo, Passa a pizza de calabresa, esse irmão não pega. Eu falo, alguma coisa está estranha. Aí passa a de frango com catupiry, esse irmão rejeita. Aí eu falo, peraí, alguma coisa está errada. Eu falo, abençoado, que por que você não está comendo? Aí ele responde, você me chamou de surpresa. Lá na minha casa teve feijoada, eu comi 4 pratos hoje. Eu estou passando mal. Eu acho que eu vou usar o banheiro deste lugar. Eu não consigo comer nem o sorvete da pizza doce. Tem rodízio que coloca uma bola de sorvete na pizza doce, é poder de Deus. Mas vamos voltar para a palavra. Sabe por que esse irmão não quer comer nada? Porque ele já se satisfez com outra coisa. À medida que você se satisfaz de Deus, você já não vai ter mais apetite para aquilo que é do mundo. Irmãos, à medida que você está ali queimando, você não quer deixar se apagar, porque você quer mais da presença. Aquilo que é do mundo, aquilo que é do pecado já não te atrai mais, porque você mantém a sua chama acesa. Precisamos estar conectados a Deus, estarmos ali no altar. E quando eu falo altar, eu não estou falando daqui não. Aqui é um prédio, irmãos. Altar é onde você está e busca ao Senhor. Altar é onde você se coloca, Deus, aqui eu estou. Eu estou me apresentando de fato como sacrifício. Eu preciso do Senhor. Vem queimar em mim. Eu quero algo da tua parte. Nós precisamos nos fortalecer nesse fogo, irmãos. Precisamos nos fortalecer nele. Não estamos mais debaixo de uma velha dispensação, onde nós precisamos pegar um cordeiro sem defeito, sem mancha, levar lá uma vez ao ano para alguém que a gente nem conhece direito, nos representar diante de Deus. Não. Você é esse sacerdote. Você pode sim chegar confiadamente ao trono da graça. Você pode sim, todos os dias buscar a face do seu Deus. Sabe, irmãos, nós temos ouvido essa sequência de palavras da presença, mas algo na sua vida precisa mudar. Você não pode deixar esse ouvir vir e não ficar. Conforme a gente tem ouvido sobre a presença, sobre o tabernáculo, sobre como o tabernáculo, sobre nós sermos esse tabernáculo, sobre nós estarmos vinculados a Deus. Você ouvir isso e a sua rotina permanecer a mesma não faz sentido. Algo precisa mexer dentro de você. Existe um Espírito Santo em você. À medida ali que você exerce seu espírito, você cresce. Então sim, você precisa orar em línguas. Então sim, numa célula, irmãos, a célula deveria ser como Paulo descreve. Um leva cântico, um leva salmo, um leva profecia. Porque se todos são sacerdotes, deveria existir um ambiente onde todos fluem.
sabe, os ministros de louvor sempre estão aqui, louvando. Tem alguns dias que flui mais, tem outros dias que fluem menos. Mas isso é muito mais reflexo da igreja do que quem está tocando. E eu vou te dar um exemplo simples. O nosso culto depois da conferência foi um dia depois da conferência. Nós estávamos na conferência com mais de 150 irmãos. O culto depois da conferência, irmãos, o que foi aquilo? Mas nossa, por quê? Porque os irmãos voltaram da conferência aqui, ó. Eu quero Deus. Tô pingando azeite. Eu quero Deus. Os irmãos, teve irmãos lá que foi na sexta, tudo. Aí teve alguns outros, uma parte também que era da rede adulto, que é jovem também, amém? Você que determina até quando você é jovem. Foi lá de novo. As irmãs chegaram aqui pingando óleo. Os irmãos aqui, ó, fluindo. Chegava no louvor, a irmã, pá, orando pelo outro. Precisou pedir. O ministro de louvor pensou: irmãos, pela misericórdia de Deus, levante suas mãos para cima. Irmãos, pela misericórdia de Deus, ora com a pessoa que está do seu lado. Flui, por favor. Flui, por favor. Não. Os irmãos já voltou da conferência. É agora. Pá. E vinha, e era um negócio assim, meu Deus. Mas irmãos, a conferência é só ano que vem. A sua vida não pode ser pautada em eventos. Você não deveria queimar apenas nos eventos. Mas seja um dia depois da conferência, 70 dias após a conferência, a chama não se apaga. A chama não se apaga. Tira as cinzas, tira aquilo que atrapalha, coloca madeira nova, lembra da cruz. Nós precisamos nos fortalecer na graça. Nós precisamos nos fortalecer no fogo. E isso é se fortalecer no Senhor. Mas o versículo que eu li aqui no começo não para por aí. Fortalecei-vos também na força do seu poder. Coloca aí o versículo de novo. Vamos ler isso de novo. Os irmãos decorarem esse versículo. Aleluia. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então assim, irmãos, nós precisamos estar conectados nisso. Eu vou convidar você a colocar de pé. Acabou de chegar um pedido de oração aqui para mim. Eu ia deixar para o final, mas não vamos deixar para depois o que a gente pode fazer agora, amém? Eu gostaria que nós agora pudéssemos levantar um clamor de cura pela vida do Gabriel. O Gabriel é alguém que participa lá da célula do William Múzio. Ele está com uma infecção, ele está tendo crises de enxaqueca, vômito. Gostaria que você agora se levantasse orando e declarando a cura do Senhor sobre ele, amém? Amém. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a cura do Senhor sobre a vida do Gabriel. Declaramos, Jesus, que o Senhor venha prover, Deus, a cura, pois pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Pelas tuas pisaduras, ó Deus, o Senhor faz novas todas as coisas. O Senhor tem preparado um novo e vivo caminho para o Gabriel. Eu declaro vigor, eu declaro que toda bactéria é cancelada agora. Eu declaro, Deus, que como um jovem, ele venha servir ao Senhor com toda a intensidade, a fluir no Senhor. Nós oramos, ó Pai, declaramos que toda enfermidade seja cancelada agora. Diabo, você não tem poder. Eu declaro que todo espírito de enfermidade bate em retirada. Nós declaramos a cura, a cura, a cura, no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Pode se assentar. Aleluia. Então, conforme eu acabei de ler aqui, você precisa se fortalecer na força do poder de Deus. Diga para o seu irmão: você precisa ser fortalecido no poder. Amém? Então, assim como eu disse que quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós podemos falar sobre graça e o fogo. Quando nós falamos sobre nos fortalecer no poder, a gente está falando diretamente da presença e da unção. Diga para o seu irmão: presença e unção.
Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. A palavra de Deus diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Só até aí. Então o que acontece, irmãos? Com o rosto desvendado, ou seja, não mais nos apegando àquilo que é da lei, não mais nos apegando àquilo que é do merecimento, não mais nos apegando se o seu dia você fez coisas boas ou coisas ruins. Nós devemos nos achegar à presença de Deus. Porque, irmãos, à medida que nós contemplamos a face de Deus, a glória dele reflete sobre nós. E partes do caráter de Deus vão impregnando em nós. Sabe, através da contemplação, nós vamos avançando de glória em glória. Entende, irmãos? A presença é o que nos transforma. Esse versículo, irmãos, é poder de Deus. Porque a gente precisa ter esse hábito de fato nos achegarmos ao Senhor, independente daquilo, de como nós estamos. Chegamos com confiança mesmo. O diabo sempre vai tentar atacar, falando que você não deve orar por qualquer outra justificativa, ou até mesmo com distrações, falta de tempo. Mas é através da contemplação do Senhor que nós somos fortalecidos. É através disso que nós sentimos a paz. É através disso que nós sentimos o amor. Porque não importa, irmãos, não importa se você está visitando aqui hoje, se você está aqui há um ano, se você é líder, se você é discipulador, obreiro ou pastor, você precisa chegar e contemplar ao Senhor. Pois é a glória dele refletindo como um espelho que vai te ajudar a romper, que vai te ajudar a sua alma a ser transformada. Amém? Nós precisamos disso, irmãos. Sabe, quão miserável nós somos sem Deus. Uma vida natural, uma vida sem sentir a presença. E a unção. Sem a unção nós não podemos fazer nada. Sabe, em Atos 1, eu não vou abrir com vocês, mas a palavra de Deus diz que enchei-vos do Espírito, para que vocês sejam as minhas testemunhas, em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Ou seja, antes de vocês saírem, sejam capacitados pelo Espírito. Sejam capacitados pelo Espírito. Nós precisamos da unção, irmãos. Fazer as coisas na força do braço sempre vai dar errado. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor a vir se achegando, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Amém? Só até aí. Irmãos, Moisés, um dia ele foi visitar os seus irmãos hebreus. E os egípcios escravizavam os hebreus. E lá ele viu um egípcio que estava judiando de um dos hebreus, seus irmãos. Judiando, cobrando um trabalho a mais, ele estava cansado, Moisés, indignado, ele tentou resolver algo sem Deus. Ele foi lá e matou um egípcio. Irmãos, eu não sei como você se imagina isso, irmãos, mas como pode ter sido a vida de Moisés, sabendo que ele falhou, sabendo que ele não conseguiu ajudar os irmãos dele,
que ele não conseguiu ajudar aquelas pessoas que estavam sendo escravizadas, e que além de tudo isso ele tinha matado uma pessoa. A qual nível de condenação Moisés estava? Mas um dia, irmãos, um dia algo sobrenatural aconteceu. Uma sarça começou a pegar fogo. E era natural que as sarças pegassem fogo, porque era um clima desértico, era uma árvore muito seca, então acontecia muito dessas árvores queimarem. Mas o que não era natural é uma sarça que pegava fogo e ela não se consumia. Isso era o sobrenatural. E naquele momento, quando Moisés tem uma experiência, algo capacita Moisés. Sabe, irmãos, aquela sarça tinha graça, porque ali no meio da sarça Deus chama Moisés, e nós vemos um trecho da graça, porque Moisés não merecia. Moisés até então tinha um histórico de assassino, mas a sarça chama mesmo que ele não merecesse. A sarça tinha fogo, a sarça tinha o sobrenatural, o poder de Deus, e no meio da sarça tinha a presença de Deus. E lá, a partir disso, Moisés é capacitado, irmãos. E hoje, quando nós lembramos de Moisés, quando a gente fala de Moisés, você lembra apenas dele abrindo o mar. Quando eu pergunto o que Moisés fez, você não fala Moisés matou um egípcio, você fala Moisés abriu o mar. Porque, irmãos, quando a unção te capacita, você não é mais lembrado pelo seu pecado, mas você é lembrado por aquilo que Deus tem usado você. Eu não sei o quanto isso toca no seu coração, irmãos, mas da onde o Senhor te tirou, aonde Ele quer te levar. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Porque, irmãos, essa sarça que impactou a vida de Moisés, essa sarça pode ser você aonde você está. Oh, sim, porque você pode ser incendiado. Sim, porque você pode levar a palavra. Sim, porque você pode levar a presença. Você pode levar o poder, sim. Sabe, hoje você não tem mais a experiência com uma sarça, porque você pode ser a sarça, porque você é o sacerdote, porque você é o sacrifício vivo. Você pode exercer o sobrenatural. Sim, as pessoas podem olhar para você, e assim como Moisés tem as suas vidas marcadas. Essa é a promessa do Novo Testamento. Oh, seja fortalecido no fogo de Deus. Seja fortalecido no poder de Deus, para que você se levante